Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa 60 Minutos com Deus. No programa de hoje você vai aprender alguns segredos da área financeira para que você possa vencer cada vez mais. Nosso programa está se iniciando e com muita alegria. No programa de hoje nós teremos um convidado muito especial vindo diretamente de Arapiraca, Alagoas. Acredite mesmo que o programa hoje está feito especialmente pela sua companhia. Então, desde já eu te agradeço. Você pode também compartilhar o nosso canal para que mais pessoas também sejam conectadas e tenham esses 60 minutos com Deus, para que você e todas as pessoas possam ter a vida transformada pela palavra de Deus. Durante todo o decorrer do programa, você pode fazer o seu pedido de oração através do número que passa em rodapé. O DDD é o 16, o número é 9115 0532. Através desse WhatsApp, você pode fazer o seu pedido de oração e no final o nosso convidado vai orar por todos os pedidos de oração. Também, ao decorrer do programa, nós teremos vários momentos musicais e várias formas de você usar as ferramentas ao seu favor para que você possa evangelizar. Afinal, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura é a visão do nosso ministério. E é o que nós vamos ficar por dentro agora, de algumas ferramentas de evangelização. A visão do nosso ministério é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E é importante você que nos acompanha entender que para isso existem muitas ferramentas. Nós temos vários materiais disponíveis para que você possa entender qual é o seu papel quando você for evangelizar. Por vezes nós temos às vezes pensamentos, castelos na nossa mente em que nós temos ali a ideia de que você convence alguém. Mas o papel principal que nós temos que ter é de lançar a semente. E o Espírito Santo é quem pega nessa semente e confirma a palavra de Deus e convence. Então, o primeiro estudo quando você for evangelizar, se você conhece pessoas, familiares, amigos em que você quer que entregue a vida a Jesus, entenda por agora que o mais importante é você levar a semente. E o Espírito Santo vai pegar nessa semente e vai convencer. Nós temos uma ferramenta fundamental para nós evangelizarmos, que é a nossa Curiacos Editora, onde nós temos vários livros, CDs, DVDs, mensagens especiais, porque Deus ele vai falar ao coração de cada pessoa, em que realmente a palavra de Deus vai entrar através da sua vida, através de você compartilhar esses vários materiais e também o Espírito Santo vai convencer e vai fazer com que essas pessoas se cheguem cada vez mais a Deus. O programa de hoje vai ser baseado em um dos materiais da nossa Curiacos Editora, que é o livro Segredos de Finanças. Segredos, acredita aí que você sabe, que é algo que não todo mundo sabe, é algo ali mais restrito, um segredo. E hoje, como nós gostamos muito de você, convidado como gosta muito de você, trouxe esse material e vai compartilhar com você os grandes segredos para que você possa vencer na sua vida financeira, como também em qualquer área da sua vida. Então, use da nossa editora Curiacos, você pode ir no site curiacos-editora.com e lá você vai ver os muitos materiais que você tem, não só para usufruir, como também para evangelizar. Nós também temos a música também é uma forma de nós levarmos a palavra de Deus. E é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos agora ficar com o nosso momento musical e aproveite, envia-nos o seu pedido de oração e já já nós estamos de volta. A palavra derrotado eu risquei do meu dicionário. Esforço, bom ânimo e muita coragem, lutando, dominando todas as adversidades. Batalhas são travadas constantemente na mente. Vencer a mim mesmo, duelo contundente na busca corriqueira pelas minhas vitórias. O meu caráter ilustra minha trajetória. Não sou o que falo, mas sim o que faço. Soldado na guerra, por Deus blindado. A vida é assim, assim que é. Não abaixo os meus sonhos, eu
da minha fé. Sou o gongo, mais um round. Sou o guerreiro preparado pro combate. Na batalha eu sei quem sou. O inimigo não me abalou. Em Cristo eu sei quem sou. Eu sou vencedor. Na batalha eu sei quem sou. O inimigo não me abalou. Em Cristo eu sei quem sou. Eu sou vencedor. Eu abraço a minha vida com amor e compaixão, garra e ousadia e muita determinação. Troquei o pranto por um lindo sorriso, pois luto por aquilo que realmente acredito. Cada amanhecer é um novo recomeço. Viver, amar, ser feliz não tem preço. O fraco desiste, o forte persiste. Finais alternativos no roteiro do meu filme. Nas desilusões não deixo de sonhar, nos obstáculos não deixo de caminhar. Tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível, eu nasci pra vencer. A vida é assim, assim que é. Não abaixo os meus sonhos, eu aumento a minha fé. Sou o gongo, mais um round. Sou a guerreira preparada pro combate. Na batalha eu sei quem sou. O inimigo não me abalou. Em Cristo eu sei quem sou. Eu sou vencedor. Na batalha eu sei quem sou. O inimigo não me abalou. Em Cristo eu sei quem sou. Eu sou vencedor. No meu combate eu não jogo a toalha. Com muita persistência se vence as batalhas. Só sigo o conselho daquele que não falha. No mundão, quem não junta e falha. Subir no ringue e levantar o cinturão. Quem chega até o fim se sagra campeão. Por isso vou perseverar até o fim, independente do que falam contra mim. Se o inimigo se levantar, Com o direto de palavras vou nocautear. Hey! se o inimigo se levantar, Com o cruzado de palavras vou nocautear. se o inimigo se levantar, Com o jab de palavras vou nocautear. Hey! se o inimigo se levantar, Com o gancho de palavras vou nocautear. Na batalha eu sei quem sou. O inimigo não me abalou. Em Cristo eu sei quem sou. Eu sou vencedor. Na batalha eu sei quem sou. O inimigo não me abalou. Em Cristo eu sei quem sou. Eu sou vencedor. Você conferiu aí, né, que através do videoclipe também nós vamos sempre anunciando a vontade de Deus para a vida das pessoas. Então saiba que realmente você foi escolhido para fazer a diferença. Como eu disse no começo do nosso programa, nós temos um convidado muito especial, que também foi alguém que deixou tudo para servir a Deus, né? Hoje nós temos aqui no nosso programa o missionário Isaac Silva. Muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, Tatiana. É muito bom estar aqui com todos vocês. Tem um abraço especial, não tem? Sim, tem um abraço especial para a família, para a igreja lá de Arapiraca. Então, um abraço para todos vocês. Ok. Eu fico com o resto do Brasil, então. Para todo o Brasil também. Eu não quero, pronto, para todo o Brasil também, para todos vocês que nos assistem hoje. E é isso. Não faz mal, né? Porque até porque nós estamos aqui para representar não só uma nação, como também várias regiões. Claro. E é muito importante nós termos isso no nosso coração, né? Cada um tem uma família e deixou tudo para servir a Deus. E é o que o missionário fez, não foi? Sim, sim. Faz parte do sistema de Deus, né? Sim. Servirmos a Ele, deixarmos tudo. E Ele nos acrescenta, né? Sempre nos acrescenta. É muito importante. Até porque a Bíblia diz que não há ninguém que deixe tudo, que Deus não acrescente tudo na nossa vida. E isso está ligado com todas as áreas da nossa vida. Estamos agora falando sobre servir a Deus, mas o programa hoje é sobre a nossa área financeira. E é importante o pessoal que está lá nos acompanhando também, Isaac, entender que as nossas bênçãos não dependem só de Deus, na verdade, Sim, sim. né? Nós temos que fazer a nossa parte. É algo que está sempre condicionado a algo na nossa vida, não é? Exatamente. Existem condições, até porque
é importante nós entendermos o cenário onde nós estamos, né? Atualmente, onde o mundo se encontra. E eu acho que é importante nós começarmos explicando até para o pessoal lá de casa que esse mundo é algo que às vezes choca, essa afirmação que eu vou dizer, mas o mundo, esse planeta, não pertence a Deus. Sim. Né? Deus deu essa autoridade, Deus deu esse poder ao homem. E não é todo mundo que sabe disso, por isso é Exato, que choca. por isso que é uma verdade que choca. E choca e ao mesmo tempo liberta, não é? Sim. Porque quando nós entendemos que esse mundo não depende de Deus, várias questões são respondidas nessa mesma altura. Porque quando a gente se pergunta, tem muita gente que se pergunta isso, olha, por que se esse mundo é de Deus, ou se Deus fez o mundo, por que tem tanta gente que sofre? Tem tanta criança que passa fome, não é? Então a resposta vem que esse mundo não é controlado por Deus. Exatamente. Apesar que nós estamos aqui, nós que representamos Deus hoje nesse mundo, estamos aqui para fazer o sistema de Deus funcionar aqui nessa terra. Então, quando eu falo de sistema, o mundo também tem os seus sistemas, não é? Sim. Existem pessoas, sistemas financeiros que estão aí em vigor, seja o capitalismo, o socialismo, entre tantos outros, que pregam coisas e levam as pessoas a fazer determinadas atitudes para ter um resultado. Mas Deus também tem um sistema. E é sobre esse sistema que nós estamos aqui a falar hoje, né? Sim. Se nós vivemos nesse sistema, se nós nos guiarmos por esse sistema, então Deus pode fazer algo por nós. Então, por isso que nós falamos que as bênçãos de Deus são condicionadas. Condicionadas a quê? A nossa obediência. Porque, como eu dizia no começo, né, esse mundo não pertence a Deus. Sim. E tem uma razão para que seja dessa forma. Porque antes, Deus deu o mundo ao homem, né? Através de Adão e Eva, que são nossos pais, né, podemos dizer assim, deram início a toda a criação de Deus. Então, essa autoridade foi entregue a eles. E a partir do momento onde eles entregam isso para o diabo, e como é que eles fizeram isso? Através da desobediência. Sim. Que é um ponto muito sério, né? É uma ruptura da nossa relação com Deus, aquele momento onde Deus diz, olha, vocês não podem comer desse fruto, eles vão lá, desobedecem a Deus, de consciência, desobedecem a Deus, comem do fruto que era proibido, e ali existe, né, uma desobediência, o diabo consegue entrar. Então, Sim. legalmente, Deus trabalha por leis, né? Sim. Legalmente, essa terra não é de Deus, esse planeta não é de Deus, é do diabo. Entretanto, tem uma solução, né? Jesus, ele Exato. veio para implementar um novo sistema. Então, eu acredito que assim fica mais fácil de entendermos o porquê temos que sair de um sistema do mundo, seja ele qual for, para o sistema de Deus. E quando nós começamos a obedecer a Deus, quando nós começamos a fazer o que Deus pretende para a nossa vida, então Deus se move ao nosso favor. Exatamente. E algo muito interessante é que falar sobre a área financeira é algo muito delicado. Exato. Até mesmo na nossa nação, né? Sim, sim. Porque é algo muito extremo. Exato. Ou tem um 8 ou tem um 80. Exato. E ali achar um meio termo. E durante muito tempo falar de dinheiro dentro da igreja ou remeter Deus com a área financeira é algo que para muitas pessoas até hoje não faz sentido. Como que é algo espiritual, como que um Deus pode suprir algo que é carnal? E acaba por vir o quê? A frustração. Exato. E o Isaac acha que muitas pessoas, muitos brasileiros hoje são frustrados na área financeira, por quê? Com certeza. Existe um mito em que falar é um tabu, né? Falar de dinheiro Sim. na igreja é um tabu. Não se pode, não se pretende. Falar que o dinheiro é importante já choca muitas pessoas. Quando é. Sim. Quando é. Porque não existe ninguém que diz, pronto, eu posso viver sem. Para mim, Almoça, glória a Deus, Almoça, janta, exato. aleluia. Não existe Exatamente. isso, não existe. Almoço, glória a Deus, vou viver pelo amor. Ninguém Não. vive pelo amor. O Não. dinheiro é importante. Sim, O dinheiro, ele fala nesse mundo, ele fala, né? E o dinheiro, ele toma a forma dos corações. O dinheiro não é algo mal, como as pessoas dizem. não é a raiz de todo mal, que Não é o que muita pessoa não pensa. é a raiz de todo mal. É a raiz do mal quando o coração da pessoa que o tem é mau. Ama, Né? exato. Ama, também. depende dele, luta por ele. O dinheiro realmente destrói famílias, isso não está em questão, mas na mão de um crente, na mão de uma pessoa que ama Deus, o dinheiro constrói o reino de Deus. Então, sim, para a nação brasileira e acho que para todo mundo, o dinheiro é sempre uma questão. Então, falar do dinheiro na igreja sempre foi algo, podemos dizer, desconfortável, talvez. Mas é necessário que seja falado.
Porque é necessário que um crente saiba que ele pode, ele deve e é da vontade de Deus que ele tenha todas as suas necessidades supridas. Exato. Né? E é muito importante nós entendermos que nós não falamos da área financeira só para as pessoas que vencem na vida. Não. Tanto que nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas viúvas que estavam passando por problema e Deus enviou um profeta. Claro. E mesmo aqueles profetas, sabendo da necessidade, pediu algo. O que Exato. para muitas pessoas não faz sentido nenhum. Se eu estou com necessidade, se eu estou ali um filho que precisa comer, como é que eu vou tirar da boca do meu filho para dar para Deus? Só que aí entra a obediência. Exatamente. E é uma lei que nós aprendemos, que é a lei de semear para colher. Tudo aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. Porque tudo no reino de Deus é assim que funciona. Exato. Como é que as pessoas que nos acompanham, Isaac, pode obedecer a Deus mais para ter as bênçãos de Deus até a nossa vida? Que é o que está descrito em Deuteronômio. Exatamente. Não sei se você que está em casa já ouviu falar desse versículo ou já, por vezes, ouviu desse versículo. É algo muito importante para nós vencermos na área financeira, não é? Exatamente, porque o segredo para nós vencermos na área financeira é viver pelo método de Deus, pelo sistema de Deus, como eu falei anteriormente. Porque Sim. quando nós decidimos, isso é uma decisão, ninguém é obrigado a nada, não tem ninguém na igreja obrigando, olha, você vai viver dessa forma, não. Uma decisão que nós tomamos. E com fé, não com é? fé. É uma decisão que precisa de um ingrediente que é a fé. Exatamente, você precisa acreditar, sabe? E eu acredito que não só no sistema de Deus precisa de um certo tipo de fé. Sim. Também lá fora existem sistemas. Existe sistema capitalista, socialista, existem guerras por pessoas que querem defender um sistema. E as pessoas precisam acreditar que aquele sistema vai funcionar. Exato. Aquele sistema é o melhor. Entretanto, é o que você disse, Deus, ele quer sempre ajudar. Sempre ajudar. Então, a diferença do sistema de Deus para o que está lá fora é que Deus, ele pega aquele que é fraco e transforma em forte. Deus pega aquele que é pobre e transforma em rico. E acrescenta, para aqueles que já têm, acrescenta. Então é algo que nenhum outro sistema do mundo você vai encontrar. Nenhum outro. Porque nos outros sistemas quem é rico é para ser rico, quem é pobre é para ser pobre. Não vai sair disso. Mas Deus, ele veio destruir esse sistema. Ele tem um sistema próprio. Né? Então, quando eu semeio para colher, né? Quando eu primeiro semeio e depois colho, esse é o sistema de Deus. Sim. Essa é a lei de Deus que funciona. Mas para isso precisa que eu entregue a minha vida a Jesus, que eu decida acreditar nesse sistema, acreditar que isso é uma realidade, acreditar que se eu fizer, é o que vai acontecer. Porque não é o Isaac que diz, não é a Tatiana que diz, é Deus quem diz. Não é? E se Deus fala, se Deus criou tudo nesse sistema, então é isso que vai acontecer. É uma lei que Deus também tem leis, Deus também tem artigos, Deus também tem tudo isso. É uma Constituição. Essa Constituição é a Bíblia. Né? E em Marcos 4:26 diz exatamente isso, que o reino de Deus é semelhante a um agricultor. Onde ele planta, existe uma espera, né? Existe um tempo, que eu acho que para todo ser humano talvez seja mais difícil, né? Esperar nem sempre é fácil, mas existe um sistema, existe uma espera, e depois daquilo, ele colhe. Sempre, e sem duvidar. Né? E é quando eu acredito nesse sistema que eu planto para eu colher, então aí tudo funciona na minha vida, né? Funciona de uma forma sobrenatural que a gente não sabe nem explicar. E algo muito importante para nós falarmos no nosso programa, é para você que nos acompanha, entender o que é obediência. Obediência é entender, e é o que as pessoas muitas vezes pensam. Exato. Eu preciso entender para obedecer. E se eu não entendo, isso eu não faço. E até mesmo quando nós falamos de obediência, em qualquer área da nossa vida, dentro de uma faculdade, dentro de uma empresa, dentro de qualquer lugar, há uma autoridade. Exato. E se eu vejo Deus nessa autoridade, eu consigo automaticamente obedecer, porque eu tenho respeito a essa autoridade. E algo muito importante, um detalhe muito importante que faz total diferença é obedecer não é entender. Exato. Porque nós estamos habituados ao quê? Quanto mais eu dou, mais eu fico sem. É o que a gente aprende, acredito que na escola, em qualquer parte do mundo, a subtração se eu dou, eu fico sem. Só que com Deus é algo fora da lógica. E é o que muitas vezes, isso causa certa dúvida nas pessoas. Como é que para eu vencer, eu vou dar e eu vou ficar sem? Exatamente. Para pagar minhas contas, como é que eu faço? E Deus, ele vem muito de encontro às leis do que o mundo, né? Por exemplo, no mundo é isso. Quanto mais eu dou, menos eu tenho. Né? É o que faz sentido. Entretanto, eu encaro isso muito como a diplomacia dos países, né? Sim. É claro que nós que somos do Brasil, vivemos no Brasil, um país totalmente tropical, verão o ano todo, muito bom. Então, se eu vou para um país mais frio, vou dar um exemplo aleatório, vou para o Canadá, por exemplo.
lá tem invernos rigorosos, mas eu não posso querer viver da mesma forma que eu vivi no Brasil. No inverno, por exemplo, eu tenho que me vestir de acordo. Adaptar, não é? Me adaptar. A vestimenta muda, os costumes mudam, a alimentação muda, tudo muda. Então eu não posso querer, eu vou viver da minha maneira, vou tratar Deus como, pronto, eu vou viver dessa maneira e acabou, vai ter que ser assim. Não, eu tenho que me adaptar. Então, por isso que eu digo, é um processo, sabe? É confiar na palavra de Deus e acreditar em Deus é um processo em que eu entrego a minha vida a Jesus, eu decido, e olha a importância dessa palavra, eu decido, é uma atitude que eu tomo, que não depende de Deus. Eu decido acreditar em Deus e a partir daquele momento eu vou andar com Deus. Então, eu saio de uma terra do mundo, onde as leis do mundo imperam, né? E vou para o reino de Deus. E a partir desse momento eu tenho que acreditar que aquelas leis que estão ali em vigor é o que vão me fazer prosperar. E a lei de Deus, como eu disse, vai de encontro a tudo que o mundo prega. A lei de Deus vai em que quanto mais eu dou, mais eu tenho. Né? Quanto mais eu dou, mais eu tenho. Quanto mais eu planto, mais eu vou colher. Isso é uma lei de Deus, é o que Deus prega. E é engraçado porque muitas pessoas, pronto, não faz sentido, né? Para muitas pessoas isso não tem lógica. Mas a lógica vem de quando eu decido acreditar. Sim, e funciona. E obedecer. A chave, eu acho que é uma palavra... Nós temos várias palavras-chave hoje, mas acho que a obediência, vamos destacar essa. Eu acho que essa é importante destacar. Porque as bênçãos de Deus, essas bênçãos que nós falamos, tantos, que nós vamos ser prósperos em todas as áreas, não quer dizer só na área financeira, mas em todas as outras, vem de acordo com a obediência. Então, quanto mais eu obedeço a Deus, quanto mais eu busco a Deus, isso vem do meu contato com Deus, da minha comunhão com Deus. Eu não posso querer obedecer a Deus e não o conhecer. Muita gente tem como. Assim, faz confusão para muitas pessoas obedecer a Deus, mas na verdade elas não conhecem a Deus. Elas não conhecem. Elas acham, mas como é que Deus é tão mal desse jeito? Pobreza, maldição, né? Exato, eu vou ter maldições, eu vou ter... Deus não joga maldição em ninguém. Até porque Deus só pode dar daquilo que Ele tem. Que bom. Não é? E Ele não tem maldições. Ele só tem bênçãos para aqueles que acreditam. As maldições vêm quando eu decido, olha a palavra de novo, decidir, quando eu decido não obedecer a Deus. Quando eu decido acreditar nos métodos do mundo. Pois é. E é muito importante isso, né? E quando o Isaac fala sobre o processo, é como se fosse uma escada. E quando a pessoa quer realmente vencer na vida, ela acha que vai subir 3, 4 degraus de uma vez. A pessoa acaba se esborrachando no chão, né? Por isso é importante a paciência. Quando nós obedecemos, você que está em casa, quando o pessoal lá que está em casa, né? Obedecer e praticar a vontade de Deus, vão vencer cada vez mais. E nós agora vamos para o nosso momento musical. O pessoal que está nos acompanhando vai ficar aí, não vai nos abandonar, né, Isaac? Acho bom. Nós daqui a pouquinho estamos voltando para continuar falando sobre isso. E também nós vamos aprender por que razões há crentes que não conseguem vencer mesmo decidindo confiar em Deus. É importante nós entendermos que existem várias contrapartidas também que é importante você saber. Por isso, aguarde um pouquinho que nós já estaremos de volta. Vamos agora para o nosso momento musical.
seus caminhos. É quem prepara uma mesa diante dos meus inimigos. Nem que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Deus está comigo, porque Deus está comigo. Nada me falta, nada me falta. Nada me faltará. Nada me falta, nada me falta. Nada me faltará. Nada me falta, nada me falta, nada me faltará. Nada me falta, nada me faltará. Nada me faltará. Nada me faltará. Esse videoclipe, né, diz muito para nossa vida e acredite mesmo que nada vai faltar à sua vida. Nada nos vai faltar, não é mesmo, Isaac? Exatamente. Quando realmente nós olharmos e praticarmos a vontade de Deus, porque a Bíblia diz, né, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E nós estamos aprendendo sobre alguns segredos, na verdade, um segredo hoje muito importante, que é para nós termos no nosso coração, né? Que as bênçãos de Deus estão condicionadas à nossa obediência. E nós agora vamos falar sobre algo muito interessante. Pronto, já passamos o passo. Exato. A pessoa já é obediente, já começa a praticar, já anda com Deus. Só que por vezes não tem ali aquela colheita que estava esperando. Por vezes queria ali a 100%. Que é que Deus, sabe aquele reembolso a 100% Exato. que deixa a pessoa feliz? É o que Exato. muitas pessoas ficam à espera, né? Ficam esperando isso para a sua vida e acaba por vir ali algo que começa a bater a dúvida, será que aquele missionário estava me enganando, eu vou lá voltar naqueles 60 minutos. Mas não é assim, não é, Isaac? Não, não é assim. O reino de Deus sempre funciona. Sim. Sempre funciona, sempre funciona. E o engraçado é que essas pessoas, a gente já pulou o passo, né? Exato. Já amamos a Deus, já Exato. queremos ali aprender a Deus, acreditamos no sistema e sabemos que o sistema funciona. Entretanto, muitas pessoas, eles não chegaram no 100 ainda. Exato. Tá No ali 1 para tá no 100. processo. Chegaram no 1 para 5. Eles escolhem 5 vezes mais, 6 vezes mais, 10 vezes mais. E glória a Deus pelo resultado. Isso é bom. Né? Colher, Sim. ter ali uma multiplicação de 5, 10 vezes mais é maravilhoso. Só que é importante nós sabermos a vontade de Deus. Sim. Né? E a vontade de Deus vem lá em Marcos 4 também, na parábola do semeador, onde o próprio Jesus diz que as sementes, elas caem no mesmo solo. Entretanto, umas dão a 30, outros a 60 e outros a 100. E aqui nós podemos perceber que Jesus não fala a 5, a 10, não, ele já vai para 30, Sim, 60 e 100. E o que isso me diz, né, e diz para você lá em casa também, é que é da vontade de Deus que as pessoas escolham a 30, a 60 e a 100. Sim. E o segredo nós falamos segredo, né, mas é um segredo muito aberto, porque nós compartilhamos, Estamos aqui para todo mundo. né, compartilhamos para todo mundo. Mas o segredo para chegarmos aos 100% é a forma como nós semeamos, o motivo pelo qual nós semeamos, né? Porque todos nós escutamos a mesma palavra, todos nós estamos na mesma igreja. Então, o solo é o que determina, e o solo na palavra de Deus é referente ao coração. Sim. Né? Porque nós podemos ser da mesma igreja, podemos ouvir a mesma coisa e termos resultados diferentes. É a semelhança de uma escola, né? O professor Isso. é o mesmo para todos os alunos. Só que tem Exatamente. aquele aluno que tira 3, aquele aluno que tira 5 e aquele que tira 10. Os 10, exato. Ai, o professor que é ruim. Exato. É onde caiu, né? É o que o Exato. aluno fez para chegar lá. E esse exemplo é maravilhoso mesmo, porque acontece isso, é uma realidade nas Sim. igrejas.
Ah, mas eu ouço a mesma coisa, eu vou à mesma igreja, ouço as mesmas verdades, e por que não acontece a mesma coisa comigo? Então, a palavra de Deus nos ensina que tudo aquilo que nós deixamos por amor ao Evangelho, por amor a Jesus, seja qualquer coisa, inclusive o dinheiro, quando nós semeamos por amor ao Evangelho, por amor a esse propósito, por servir a Deus, então aí eu tenho 100 vezes mais. Sim. E algumas pessoas não conseguem ter a colheita de 100 vezes mais, de 1 para 100, porque não obedecem a Deus ainda. E a questão é, obedecem parcialmente. Uhum. Quando o nosso Deus é um Deus de totalidade. Ele quer o nosso todo, ele não quer uma parte do nosso coração, ele quer o nosso coração. Então, quando eu me dedico a obedecê-lo a 100%, então eu tenho 100% de Deus na minha vida. Eu tenho 100% das bênçãos de Deus na minha vida. E algo que o Isaac até colocou foi sobre nós realmente entendermos que temos que semear por amor ao Evangelho. Sim. Mas acredito que seja normal acontecer. E não condene se você que está nos acompanhando, se por vezes está ali naquele processo inicial, que às vezes a pessoa semeia porque está precisando de algo. Exato. Porque aquela semente por amor não é algo que vai vir do dia para a noite. Uhum. É algo que realmente, cada vez mais que a pessoa prova de Deus, aquilo vai tornar algo tão sensível dentro do Exato. coração dela, que ela vai se tornar algo que não vai custar. Porque sempre quando está naquele período da pessoa começar a semear, custa. Exato. Porque aí vem a dúvida, vem a preocupação, porque a conta tem data de vencimento. Exato. Em todo lugar do Brasil. Todo lugar. Em Arapiraca é assim? Tem lá a data? É igual, Tatiana, A data de vencimento para todo boleto igual. vem. As Exato. dúvidas batem, mas é uma decisão decidir olhar para Jesus. E não é do dia para a noite que tem esse processo de confiança e de realmente colocar os olhos em Jesus, não é? Muitas pessoas, elas esperam, né, entrar nas igrejas e acontecer um passo de mágica ali. É um pozinho mágico. É um tem lá pozinho dentro, mágico, é algo que... E muitas pessoas colocam o crédito todo, ou não vou falar crédito, mas eu vou falar a responsabilidade toda para Deus. Sim. Entretanto, Deus já fez, é da vontade de Deus que as pessoas prosperem. Deus é um pai, né? E como pai, é necessário que haja relacionamento. Então, essa questão, sim, as pessoas vão para a igreja e de início elas semeiam porque precisam. Porque Sim. precisam ver ali a mão de Deus. E Deus vai fazer. Que é o que nós chamamos de semente em tempo de fome. Semente em tempo de uma fome. necessidade naquele momento. É uma necessidade. E é válido. Sim. E é válido e Deus vai suprir essa necessidade. Sim. Mas o ponto é que Deus, Ele não quer que a gente pare aí. Ele não quer que a gente semeie para poder viver. Ele quer que a gente viva para semear. Eu não posso depender só desse método. Eu tenho que viver para semear. O meu objetivo é semear, é fazer o Evangelho crescer. Ele quer nos levar a outro ponto. Porque uma pessoa que está sempre em necessidade, quando é que Deus se mostra aí, não é? Deus não quer isso. Deus quer que nós sejamos prósperos, tenhamos muito. Não é? É da vontade dele. Então, eu olho e penso que nós devemos nos dedicar ao nosso relacionamento com Deus. Sim. Porque Deus não é uma pessoa... Por vezes, nós fomos ensinados que sim. Deus é aquela pessoa distante, aquele senhor intocável, mais velho, com a barba gigante, branca. Não, Deus não é essa pessoa. Deus, Ele quer ter relacionamento conosco à medida que nós permitimos, à medida que nós nos interessamos nele. Então, sim, eu acho muito válido dizer que é difícil acreditar em um Deus onde eu não tenho um relacionamento com Ele. Mas a partir do momento que eu o conheço, quero ter relacionamento com Ele, então eu vou o conhecer. E eu o conhecendo, eu vou obedecer. E é algo que vem de uma forma muito instantânea. É algo que é um reflexo. Exato. Não é uma obrigação. A pessoa não vê como uma obrigação, porque ela vê tanto Deus agindo na vida dela que dá até prazer em ir para a igreja, em semear, em dar a Deus os seus dízimos, as suas ofertas, em até mesmo semear coisas para as pessoas. Porque Deus, Ele quer nos tornar no nível de não ser só abençoados, né? Mas também ser um abençoador. Exatamente. Esse é o ponto onde Deus quer que nós cheguemos, porque, na verdade, é para isso que Ele nos fez. Sabe? Sim. Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. Imagina se nós servíssemos a um Deus que está sempre pedindo, sempre passando por necessidade. Esse não é o nosso Deus. Sim. Mas está lá, é exatamente isso. Isso só vem quando eu conheço esse Deus, quando eu deixo que Ele se apresente a mim. Né? E muita gente não consegue ter essa colheita de 100, nem a 30, às vezes nem a 60, muito menos a 100. Porque escolhe onde eu obedecer a Deus.
Pronto, Deus fala isso e eu acho que faz sentido. Uhum. Então, por eu achar que faz sentido, então aí eu vou obedecer. Uhum. Mas, sabe, largar a mãe, o pai, por amor a Deus, ou me distanciar daquele familiar que não ama Deus, já não acho muito forte, não acho sentido É nisso. aquele versículo, né, que vai passando na Bíblia. Esse eu gosto, esse eu não gosto, esse é exato. pra mim, Esse eu não é. faço, esse eu não, esse eu É. faço. Quando não, é o que eu disse, Sim. Deus é um Deus de totalidade, né? Ele quer o nosso todo, Ele quer o nosso 100%. Então, mesmo se eu... Por vezes vão existir cenários onde eu vou compreender Deus, eu vou entender o porquê Ele está me pedindo aquilo. E outras vezes não. É normal, isso acontece. Sim. Mas obedecer não é condescender, né? Obedecer não é entender. Entender. Eu não preciso entender, eu preciso confiar. É isso que Deus quer, a nossa confiança e a nossa fé. E quando eu penso em fé e em confiança, eu lembro muito também o que vem em Hebreus, onde explica o que é fé, né? Fé é nós acreditarmos em Deus, isso agrada a Deus, que nós tenhamos fé. E não só isso, é algo que nós temos que destacar, que é necessário para agradar a Deus, que nós creamos, acreditamos que Ele é galardoador dos que o buscam. Ou seja, que Deus tem prazer em nos presentear, que Deus tem prazer na nossa prosperidade. Muitas pessoas fogem disso, né? Mas Sim. pensam, não, o que eu tenho já é suficiente. Não, Deus tem prazer em dar mais. Uhum. Né? Isso lembra muito um pai e uma mãe, né? Completamente. Quando o filho ele é obediência, ele tem prazer em querer ajudar. Completamente. E o nosso Deus é exatamente assim. Ele vai ter prazer em querer te dar coisas, ele vai querer ter prazer em te abençoar. A Bíblia diz, né, em Salmos, provai e ver que o Senhor é bom. Acredite mesmo que se você passa por alguma situação na sua área financeira, não é da vontade de Deus, porque o nosso Deus é bom. Não deixe os pensamentos errados, não deixe o sentimento de infelicidade, de condenação ou até mesmo de frustração tomar conta do seu coração. Decida confiar em Deus. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Realmente decida fazer de Deus a sua fonte e certamente a sua vida nunca mais será a mesma. Você ainda vai a tempo de fazer o seu pedido de oração através do WhatsApp que passa em rodapé. Nos envie o seu pedido. Acredite mesmo que o missionário, o Isaac, vai orar por você hoje e realmente você vai receber a bênção de Deus. Você vai receber o seu milagre, uma semente de fé e vai frutificar na sua vida com certeza, porque o nosso Deus nunca falha. Nós agora vamos para o nosso momento musical. Daqui a pouquinho nós vamos orar por você, por isso não saia daí. Nos envie o seu pedido de oração e certamente algo de bom vai acontecer na sua vida. Vamos agora ficar com o nosso videoclipe. Quero que pare tudo e olhe para mim. Receba a adoração que ofereço a ti, ó Deus. Sei que sou tão falho e pequeno ante a ti. Reconheço o que fizeste lá na cruz por mim. Entregou seu próprio filho pra morrer por nós. E hoje eu grato a ti sou. Quero adorar, Senhor, e sempre te servir, exaltar teu nome. Oh, quero mais e mais te conhecer e lhe dizer o quanto eu te amo. Quero adorar, Senhor, e sempre te servir, exaltar teu nome. Oh, quero mais e mais te conhecer e lhe dizer o quanto eu te amo. Quero que pare tudo e olhe para mim. Receba a adoração que ofereço
ofereço a ti, ó Deus. Sei que sou tão falho e pequeno ante a ti. Reconheço que fizeste lá na cruz por mim. Entregou seu próprio filho pra morrer por nós. E hoje eu grato a ti sou. Quero adorar, Senhor, e sempre te servir, exaltar teu nome. Quero mais e mais te conhecer e lhe dizer o quanto eu te amo. Quero adorar, Senhor, e sempre te servir, exaltar teu nome. Quero mais e mais te conhecer e lhe dizer o quanto eu te amo. E lhe dizer o quanto eu te amo. E lhe dizer o quanto eu te amo. Sempre muito bom nós adorarmos a Deus, é sempre muito bom nós estarmos na presença de Deus. Se você gostou desse videoclipe, você pode entrar no nosso site, nosso também canal do YouTube, Curiacos Music, e lá você pode desfrutar de muitas músicas onde tem a palavra de Deus e certamente vai entrar na sua casa, na sua família e transbordar de fé e de alegria. O nosso coração agora também vai transbordar de fé, não vai? Sim. Com uma história muito especial da Bíblia, uma história de fé. E fé é uma força. Fé é o que vai realmente fazer você ter força para acreditar no nosso Deus, que nunca falha, não é mesmo, Isaac? Exatamente. Então, a história que eu trago hoje vem em Lucas 5, não é? É a pesca maravilhosa. E eu acho que tem tudo a ver com o que acabamos de falar, não é? Então, lá diz que Jesus ele estava pregando para uma grande multidão e precisava ali, nem todos ouviam. Então, ele viu ali pescadores que trabalharam a noite toda, não pescaram nada, e decidiu usar daquele barco. Ele pediu o barco emprestado para se afastar, para que as Sim. pessoas pudessem ouvir. Então, ele disse, olha, peço o barco de vocês emprestado para me afastar, para as pessoas conseguirem me ouvir bem. Então, eles cederam o barco prontamente. E no final, Jesus pregou, Jesus curou, se calhar também Jesus salvou pessoas ali, Sim. Jesus transformou vidas, e depois daquilo, Jesus decidiu abençoar. Então, ele olha para, até então, Simão, né? Antes, Sim. mais para frente vai se tornar Pedro, mas ele olha para Simão Pedro e diz assim, olha, o que você precisa, né? Eu vi que você trabalhou a noite toda, não apanhou nada, ou seja, para um pescador, chegar em casa de mãos vazias é mal, né? Até porque o tempo da pesca é durante a noite. É durante a noite, ou seja, ele trabalhou a noite toda, estava cansado, então Jesus olha Sim. para ele, se compadece disso e diz assim, olha, então vai agora, lança as redes ao mar e colhe, né, e apanha os peixes. Então ele fala, olha, Senhor, trabalhamos a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, ou seja, sobre o que ele acabou de ouvir, porque ele acreditava que Jesus era poderoso para o Sim. fazer, nós vamos pescar, nós vamos ali lançar as redes, mesmo fora do horário. Uhum. Jesus não era um pescador, Jesus não sabia os horários, ele podia ter Sim. pensado, Já passou, já né? passou, né? Exato. Mas não, ele ali lançou as redes e colheu. E diz que era de tal forma a colheita que quase afundavam os barcos, ele teve que compartilhar, se tornou um abençoador. Mas antes de tudo isso, antes dessa grande colheita, desse milagre, ele serviu a Deus, né, com aquilo que ele tinha. Exato. E algo muito interessante disso é que porque Simão, né, ele poderia ter tido aquela atitude, né? Exato.
Mas Jesus não sabe que eu trabalhei a noite inteira? Exato. Jesus não sabe que existe um período certo para eu poder colher? É óbvio. Exato. Jesus não sabe que eu já mandei currículo para todas as empresas, como é que o pastor está pedindo para eu dar meu dinheiro? Não sabe que eu estou passando por necessidade. E às vezes nós acabamos por sermos infantis e pensarmos, Deus não sabe, mas Deus sabe de todas as coisas. Sabe tudo. E depois nós podemos ver uma atitude, que as bênçãos que ele teve não foi condicionado ao que Jesus ia fazer ou não. Exato. Foi condicionado a ele Ao que ele- acreditar, a ele obedecer. Ele podia ter bem dito, olha, trabalhei a noite toda, eu não quero, olha, Jesus, não vai dar, esse não é o melhor horário, essa crise que tá, não vai acontecer Vai. nada. Ele poderia ir para casa sem nada. Sem nada. Entretanto, ele decidiu, tá aí, a decisão de obedecer a Deus, de obedecer a Jesus e acreditar que o que Jesus estava prometendo, o que Jesus pregou, aquilo era uma realidade. O sistema dele era uma realidade. Né? Mesmo indo de encontro a um sistema natural do mundo, Do mundo. Jesus não precisava dessa hora, de uma hora específica. Ele Sim. iria fazer e iria fazer naquele momento. E a mesma coisa ele pode fazer para as pessoas que estão nos assistindo nas nossas vidas. Exato. Ele faz sempre. Exato, que é o que nós chamamos do sobrenatural, O sobrenatural. né? A sim. vontade de Deus para a nossa vida é que nós possamos entender que Ele é o Deus de todas as coisas. E acredite, tenha fé que o sobrenatural pode acontecer na sua vida. Por vezes você fez seu pedido de oração, né? E está pensando, o Isaac passou o programa inteiro lendo meus pedidos para saber qual é a minha aflição. Mas não. Nós não precisamos saber qual é realmente o seu problema, porque nós acreditamos num Deus que, independente da situação, tem poder para fazer, não é? Seja na área da saúde, na área financeira, que é o que nós estamos falando hoje, na área financeira, mas também na área familiar, na área da saúde. O nosso Deus é um Deus de milagre. E é o que o Isaac vai fazer agora, né? Vai orar Certo. para que realmente todas as pessoas que nos acompanham possam receber esse milagre, esse poder, não é? Exatamente. Então é muito importante nós entendermos que é Deus que faz, né? É Exato. Deus que é a palavra de Deus que transforma. Então nós vamos orar agora e eu peço que você aí em casa fique da forma que você se sentir mais confortável, feche os olhos, põe a mão no coração, como preferir, e eu vou orar por cada um de vocês. E Senhor Jesus, Pai, eu trago dentro da tua presença todos os pedidos de oração aqui feitos, Senhor, por todas as áreas, seja saúde, libertação, área financeira. E eu declaro no nome de Jesus o poder de Deus, a providência de Deus para todas essas vidas. E nós vamos ter muitos testemunhos derivados de cada pedido de oração desse, como a mão de Deus, ela é real, ela é verdadeira na vida de cada pessoa. No nome de Jesus, amém e amém. Amém. E algo muito interessante é que realmente nós concordamos no nosso coração que vai acontecer. Exato. Testemunhos vão se levantar, situações vão realmente cair por terra, porque o nosso Deus nunca falha. E nós aqui concordamos, não é, Isaac? Concordamos? Com o sim, pessoal que está amém. em casa, que realmente tudo aquilo que você colocou diante de Deus já está por vencido. O nosso Deus é um Deus maravilhoso e sabe que a vontade dele não é que você sofra, mas o que fazer depois de orar? Acreditar. Exato. Acreditar que Deus ele é poderoso, é ser persistente, ser teimoso no bom sentido de eu orei, eu acredito, eu confio em Deus. Daqui eu não saio daqui ninguém me tira, né? Exatamente, eu não arredo o pé daqui Exato. e vou conseguir o que Deus quer para minha vida e o que eu Exato. pedi a Deus, porque Ele é real. Ele é real, ele Ele é nunca real. falha, né? Muito obrigada, Isaac, por Obrigado, ter viu? ficado aqui esses 60 minutos. Passa voando, piscou, acabou. Passou rápido. Nós estamos na presença de Deus, é sempre muito bom, né? Então, muito obrigada. Muito obrigada a você também que esteve aí na nossa companhia, que acompanhou esse nosso programa. Acredite mesmo que esses 60 minutos transformou a sua vida. Tudo aquilo que nós oramos, Deus, Ele já te deu por herança. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo programa. Tchau, tchau.